Uma boa tarde a todos. Então, a nossa palestra de hoje, eu que conduzirei, eu que darei, falaremos sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo. Primeiro, afinal, o que é um reino? A definição de reino é um país ou estado governado por um rei ou rainha. E como eu acho muito importante trazermos para a nossa vida particular, individual, para cada um de nós essa questão. Porque meu reino não é desse mundo, todos sabem que são palavras de Cristo a Pilatos. Mas e eu? E cada um de nós? Qual é o meu reino? A que reino você pertence? Se Jesus disse, meu reino não é desse mundo, ele estava querendo dizer o que com isso? Qual era o reino de Jesus? Creiamos que o reino de Jesus era o reino de Deus. E eu vivo no reino de Deus? Será que eu vivo no reino de Deus? Porque o que seria o contrário do reino de Deus? Se existe o contrário. A minha vida atual, nesse momento, onde eu estou vivendo, e então nós temos sempre frases tão bonitas, com palavras bonitas, frases com palavras de poder, que nos trazem, num exato momento, uma força. Mas se eu tenho dificuldades na minha vida, se tem coisas na minha vida que eu acho que precisam mudar, não seria porque eu não estou vivendo onde deveria estar? Se eu tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Morre, porque onde é o reino do peixe? Onde o peixe vive? Na água. Se eu cortar as asas de um pássaro, estou tirando ele do reino dele, porque o reino do pássaro onde ele vive é no ar. Então, se o peixe vive na água, está tudo certo. Se o pássaro vive no ar, está tudo certo. A vida deles, eles estão vivendo. O pássaro sendo pássaro, o peixe sendo peixe. Onde eu devo viver? Eu estou sendo quem eu deveria ser? Se eu estivesse sendo quem eu deveria ser, vivendo onde eu devo viver, não era para eu estar tendo dificuldades. Não eram para existir mazelas no meu corpo ou na minha mente. Então vamos levar para uma linha de pensamento, de raciocínio assim. É eu que estou determinando a minha forma de vida? Ou são os outros que estão determinando a minha forma de vida? Eu estou decidindo andar pelo reino de Deus? Ou será que se eu não estou caminhando pelo reino de Deus, eu estou em outro? Não seria talvez porque os outros é que estão me conduzindo? Horas, quem quer caminhar em pântanos? Quem quer caminhar em terrenos pedregosos? Quem quer caminhar subindo e descendo montanhas? Porque a nossa vida é isso, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos.
Mas se eu estou caminhando a minha vida nesses locais, eu preciso achar onde é que está o erro. Ou será que eu acho que eu vim para sofrer? Será que eu estou aqui nesse plano para sofrer? Se eu sou um filho de Deus, como Jesus foi, como Jesus é, então eu não vim aqui para sofrer. As dificuldades existem, mas será que eu tenho o poder de mudar o reino no qual eu vou caminhar? Eu posso ou não posso? Eu quero ou eu não quero? Por onde eu vou continuar a minha caminhada na minha vida? E se eu acho que precisa de mudanças, se eu quero habitar o reino de Deus, primeiro eu preciso saber como é o reino de Deus. Como é o reino de Deus? Se Jesus disse que vivia no reino, suponhamos no reino de Deus, ele também teve dificuldades. Ele também foi crucificado, foi assassinado. Afinal, eu posso ou não criar a minha realidade? Já falamos tantas vezes aqui que dentro de uma casa, duas pessoas, uma está no céu, onde seria o reino de Deus, e outra no inferno, onde não é o reino de Deus. Então, se na vida tudo são simples decisões, por que eu não decido viver no reino de Deus? Mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que atentem contra mim, é uma escolha única minha. É de minha, não apenas de meu direito, mas de minha responsabilidade viver no reino de Deus. Jesus não parou de pregar ou de curar porque não agradeciam. Ele não deixou de fazer o bem porque era criticado. Nunca perdeu a sua realeza. Por quê? Porque ele vivia no reino de Deus, ele trazia o reino de Deus para a sua existência. Horas. Já não lemos ou não ouvimos dizer que se eu fizer minha cama no inferno, Deus está comigo. Mesmo que eu ande pelo vale das sombras. E tantas outras palavras escritas e ditas. Achamos bonito, mas não trazemos para a nossa vida, não aplicamos. Não mudamos a nossa caminhada porque não queremos. Será que é porque não queremos ou não conseguimos? Mas se eu não consigo, por que é que eu não consigo? Por que é que eu não consigo viver no reino de Deus? E aí voltamos sempre na mesma questão do autoconhecimento. Porque é uma autossabotagem que fazemos
enorme. Cada poder de decisão que eu tenho, a cada caminho que se coloca na minha frente, é uma escolha de caminhar no reino de Deus ou no reino não de Deus. Será que a chave para tudo isso não é eu simplesmente passar uma borracha no passado e começar uma nova história? Começar a trabalhar para que essa história dê certo? Será que eu tenho medo de viver no reino de Deus? Provavelmente. Porque por medo de ser passado para trás, por medo de sofrer, e por medo disso e por medo daquilo eu deixo de viver tantas coisas boas na minha vida. Eu deixo de arriscar. Tem uma parábola, um conto, que diz que houve um censo no inferno e chegaram à conclusão que estava faltando gente no inferno. E aí o capeta-chefe chamou os outros e pediu ideias. E aí cada um deu uma ideia. Mas a ideia, para resumir a história, a ideia vencedora foi de um estagiário que falou assim: vamos implantar em cada um, colocar na mente de cada um a ideia de que eles vão viver para sempre. Repito, vamos colocar no coração e na mente de cada um a ideia e o sentimento de que eles vão viver para sempre. Porque nós deixamos sempre para amanhã. E deixando sempre para amanhã, não vivemos com plenitude os momentos bons da nossa vida e assim vivemos infelizes. Porque deixamos a felicidade que está no reino de Deus sempre para amanhã. E aí eu me preocupo com o outro, me preocupo com o trabalho, com pagar o carro, com pagar a casa e etc. E depois que eu fazer isso e aquilo, daí eu vou me cuidar, daí eu vou viver para mim. E a vida vai passando. E eu estou sempre caminhando no reino terreno, nunca caminhando no reino de Deus. E aí eu trago comigo sempre as feridas do passado abertas. E quando alguém se aproxima de mim, seja no trabalho, seja um trabalho novo, não importa. Eu tenho medo, eu não consigo acreditar que é um ser enviado por Deus que vem para cicatrizar a minha ferida. Eu acho que ele vem para pôr o dedo na minha ferida e recuo. Talvez estejamos vivendo em função de agradar os outros. Jesus viveu em função de agradar os outros. Jesus viveu sofrendo ameaças, sendo julgado. Mas ele veio e foi quem ele veio para ser. Ninguém conduziu a vida de Jesus.
Porque ele disse a Pilatos: nenhum poder tem sobre mim, se do alto não te for permitido. Na minha vida, no meu dia a dia, as pessoas têm um poder sobre nós incrível. E é sogra se metendo, e é amigo se metendo, e é irmão se metendo, e você nunca está vivendo a tua vida que você queria viver, e assim você não está no reino de Deus, e o tempo está passando. Tudo bem, se para você a sua caminhada, andar pelo reino de Deus, é se anular-se em prol do outro, ok, não estamos falando em certo e errado. Se você é feliz assim, está ótimo. Mas se você não está feliz, avalie. Faça um exame de consciência, veja como está a sua vida. A escolha é sua. Você pode continuar apenas caminhando no reino terreno, ou a sua caminhada pode ser no reino de Deus. É simples. Nós tivemos no curso de mediunidade, no dia 25, né? Falamos sobre obsessões complexas, um tema de uma importância enorme para você aprender como lidar no seu dia a dia. Obsessão de encarnado para encarnado. Quanto pai tem e mãe que é obsessor do próprio filho e vice-versa. Patrão, irmão, é no geral. E então, é um assunto que nos traz o conhecimento, nos traz clareza de nos autoavaliar para que possamos conduzir a nossa própria vida, saber dizer não. E sim, quando devemos dizer sim. Olha, não existe milagre. Nesse sentido de que a sua vida, de que alguém vai chegar e mudar a sua vida, não vai. Depende de você. Você precisa fazer a mudança na sua vida. Entende? A autossabotagem hoje presente na nossa vida é enorme. Eu não consigo. Amanhã eu faço. Não sou capaz. E se eu não acertar? E se eu não conseguir? E se eu errar? E se eu sofrer? Mas esse se pode ser direcionado para as coisas boas também. E se der certo? E se eu conseguir? E se for esse o trabalho certo? Basta eu mudar o meu olhar, redirecionar o meu raciocínio. Olha quantos aqui, que provavelmente como eu, se criou subindo em árvore, tomava banho de rio no inverno, correndo de carrinho de rolamento, passando por cima dos dedos. Hoje, se uma criança subir uma escada, cuidado, não caia. Não sobe aí que você vai cair.
O nosso olhar está muito direcionado para as coisas ruins e negativas da vida. Como vou eu viver no reino de Deus dessa forma? Então, talvez o mais importante é eu criar para mim. Eu decidi como seria viver no reino de Deus e ir em busca disso. É simples. Porque esse não posso ou não consigo é porque normalmente eu tenho outras prioridades na minha vida que não é eu. Eu estou sempre em último lugar na minha vida. E o pior, normalmente é porque eu estou dando pitaco na vida dos outros. Mas para que eu possa ter essa capacidade de criar o reino de Deus na minha vida, criar o reino de Deus e caminhar por ele, o que eu preciso fazer? Decidir. Apenas isso. Decidir. É uma decisão, uma ação na tua vida. 3 segundos. E você pode mudar todo o rumo da sua vida. Tudo. Horas. Se eu realmente acredito que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento divino, se eu acredito que Deus está no controle, por que eu não tenho os olhos abertos para ver o que o universo me proporciona, o que Deus coloca na minha vida? As chances que são colocadas na nossa vida para que possamos caminhar no reino de Deus todo santo dia. Se ao acordar pela manhã eu determinar, hoje eu não perderei minha paz, porque não é o outro que te tira a paz. Ninguém tira de você aquilo que você não tem. Ninguém te tira a paz. Você é que pode perder a sua paz. Então, se você acordar de manhã e determinar, hoje não perderei minha paz por nada, você pode viver aquele dia. Naquele dia a sua caminhada vai ser no reino de Deus. Por quê? Porque se alguém vir acelerar você, preciso disso aqui para hoje. Se for possível, eu vou fazer, senão... Entende? Quem é prestador de serviço sabe. Dá para fazer hoje? Consegue fazer? Consegue para amanhã? Só mais esse aqui. E você perde horas de vida, horas da tua vida, que você entregou para o outro, para que ele pudesse usufruir do tempo de vida dele. Então precisamos saber identificar até que ponto, qual é o momento de parar. Mas eu consigo determinar, eu vou trabalhar das 8 ao meio-dia e da 1 às 6 e acabou. Será que sem saber aquele ser que vem para te dizer, não, mas só mais esse aqui? Puxa vida, gente. Não temos nós o direito de tomar o tempo de vida do outro. E não podemos permitir que o outro tome o nosso tempo de vida.
Em espírito somos seres eternos, mas sabemos que aqui nesse plano vai chegar um momento em que se encerrará a nossa existência. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, porque no Brasil não existe esse tipo de, não que eu tenha conhecimento, pelo menos, esse tipo de pesquisa. Pegado pessoas em fase terminal, pessoas que sabem que vão morrer por qualquer doença, e perguntado, se você tivesse a chance de recomeçar hoje, o que você faria de diferente na tua vida? A maioria disse que não perderia tempo de vida em coisas vazias, em coisas para os outros, coisas que não agregam para você. E não estamos falando em não fazer caridade, não tem nada a ver. Entende? Você só precisa entender que é primeiro você. Estou cansado. Tire 10 minutos para descansar. Sabe? Precisamos reconhecer se nós estamos conduzindo a nossa vida ou se estamos sendo conduzidos pelas vontades dos outros. Um exemplo simples de perda de tempo, tempo de vida. Mandar áudio pelo WhatsApp. Não é mais fácil pegar o telefone e ligar? Eu gravo o áudio, 2 minutos, ele gasta mais 2 minutos para ouvir, ele gasta mais 2 minutos para gravar, eu gasto mais 2 para ouvir. Se tivesse ligado, em 4 minutos você resolvia tudo o que levou 8 minutos. E se é para digitar, piorou. Você perde um tempão para digitar, ele perde tempo para ler, para digitar e você para ler. Não é verdade? Não é mais fácil ligar? É mais rápido. Nós somos doutrinados e conduzidos para apenas existir e não viver. E aí falta tempo. Falta tempo para quê? Tempo para nós. Temos que entender que a coisa mais importante que temos na nossa existência é o tempo. Tempo de vida. Não adianta nada você amar muito o teu filho se você não tem tempo para estar com ele. Do que adianta? Entende? Tudo na vida são meras escolhas. Agora eu quero trazer um pouco uma outra linha de pensamento. Vivemos numa era aí onde falamos tanto em karma. Karma daqui, karma dali. E aí discute-se que o karma não existe mais, e discute-se que o karma ainda existe. Olha só, no reino de Deus não existe karma não.
Repito, no reino de Deus não existe karma. O que é o karma? Lei de ação e reação, certo? Toda ação provoca uma reação. Mas eu não preciso pagar o mal com o mal. Eu posso pagar o mal com o bem. Jesus não perdoou o ladrão que estava na cruz do lado? Crucificado com ele? Ainda hoje estará comigo no céu. Não quer dizer que ele não vai responder pelo que fez. Vai pagar fazendo o bem. Um ato de amor apaga uma multidão de pecados. Então, a partir do momento que você viver no reino de Deus, você vai ter essa chance de não viver sob a lei do karma. A lei do karma foi muito boa, muito bem empregada. Ajudou com que muitos de nós nos melhorássemos. Mas quando você está no reino de Deus, você é bom porque Deus é bom. Quando você está no reino de Deus, você é bom porque o certo é ser bom. Se você não está no reino de Deus, você é bom porque você tem medo do retorno. Eu vou dar mais um exemplo de como a gente erra na nossa linha de raciocínio, de pensamento. Faça ao outro o que você gostaria que te fosse feito. Será que isso está certo? Será que eu não deveria fazer ao outro o que o outro gostaria que fosse feito a ele? Ora, se você vai para jantar na minha casa e você gosta de arroz, mas eu gosto de macarrão, vou fazer macarrão porque eu gosto de macarrão, vou fazer macarrão para você. Se você gosta de arroz, vou fazer arroz para você. Então dizer que devemos fazer ao outro o que gostássemos que fosse feito a nós, isso é medo. Medo. Então eu vou fazer o bem a ele porque eu não quero que ele faça o mal para mim. Vou fazer o bem a ele esperando que ele me retribua com o bem. Mas ninguém quer que seja feito mal. Você não quer que façam o mal para você, ele também não quer que façam o mal para ele. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio, entende? Se eu faço o bem ao outro porque eu quero que façam o bem por mim, é interesse, é barganha. Estou fazendo por interesse. Agora, se eu faço ao outro o bem para ele, que ele gostaria que fosse feito a ele, aí já não é por interesse. Entende? Nós precisamos começar a usar o nosso cérebro. Pensar, que é diferente de ter pensamento. Repito, pensar é diferente de ter pensamento. Pensar é quando você conduz os teus pensamentos. Apenas pensar é aleatório. É pensamento que só vem e vai. E se eu não consigo conduzir meus pensamentos, não consigo conduzir também as minhas decisões. E aí os outros é que decidem por mim. E se eu não consigo conduzir meus pensamentos e as minhas decisões, como eu vou decidir viver no reino de Deus?
Se fizermos uma pesquisa rápida aqui, quem que tem problema no trabalho, por exemplo? Provavelmente a maioria tem. Então, no seu trabalho, você está vivendo no reino de Deus ou não? Mas se tem problema no trabalho, tem por quê? Então entende que você pode conduzir a tua vida. Você pode conduzir a tua vida e ponto final. Basta querer. Você pode então decidir caminhar sempre por solo sagrado. Basta você decidir tornar sagrado o solo onde você pisa. Basta você ser quem você quer ser. Não deixe que os outros lapidem você. Nós estamos numa época onde já não tem mais espaço para sentimentos e emoções negativas que se tornam deletérias. Quanta gente que chega aqui e diz que foi no médico e fez uma imensidão de exames e não dá nada nos exames, mas a pessoa não está bem. E não está bem por quê? Porque a parte emocional, sentimental está destruída. E quem destruiu? Quem destruiu tua parte emocional e sentimental? Ora, se eu escolher caminhar pelo reino de Deus, no reino de Deus caminham pessoas semelhantes. Quem está no reino de Deus não vai nem destruir as emoções e sentimentos do outro e nem permitir que destruam as suas. É simples. E para finalizar, dê uma olhada, atente para quem são as pessoas que caminham contigo. Qual é a caminhada delas? Para onde elas desejam ir? Porque vemos tanto as pessoas querendo trazer, praticamente de arrasto, familiares e amigos, ou então estão sendo arrastados pelos outros. Parece que ninguém mais tem vontade própria. Então, você vê se as pessoas que caminham contigo hoje, que te acompanham, estão indo rumo ao reino de Deus? Ou não? E aí, você decide se você vai caminhar com elas ou não. Simples assim. Seja o dono de você mesmo. Seja o dono do seu destino. Estenda a mão, convide. Mas se eles não quiserem caminhar com você rumo ao reino de Deus, a escolha é sua. Não ir por causa deles. Ou dar o alvará de soltura a eles e continuar a sua caminhada. Simples assim.